O tema como falar com Deus, e uma das coisas mais importantes, meu ponto de vista, é o seguinte, que para você falar com Deus, primeiro você tem que ter uma vida com Ele. Quando nós olhamos ali para o Gênesis, para o início de toda a criação, do ponto de vista bíblico, nós vemos que na viração da tarde, do dia, Deus vinha falar com Adão, Deus tinha esse relacionamento. E quando Adão peca, nós percebemos que esse relacionamento foi o quê? Quebrado por causa da desobediência. Então, o que nos faz separação, como diz Isaías, né? Entre vós e vosso Deus, entre nós e o nosso Deus, é a questão do pecado. Então, uma pessoa que tem pecado, ela não consegue falar, ter esse diálogo com Deus. Por quê? Como você vai falar de algo santo ou com alguém santo se você está com sua vida desordenada, sua vida errada? Então, quando nós vamos orar em relação a Deus, pedir, falar com Ele na oração, quando nós estamos em pecado ou quando nós erramos contra Ele, nós ficamos com vergonha, assim como Adão ficou com vergonha de se mostrar para Deus, a ponto de Deus perguntar onde ele estava. E o que acontece? Hoje Deus tem perguntado onde você está. Eu quero falar com você, eu quero falar com a humanidade, mas onde a humanidade está? A humanidade continua em seus erros? Você continua em seus pecados, em seus delitos? Ou você tem esse livre acesso? Então, quando nós olhamos o passado do tempo, a história bíblica, os acontecimentos religiosos, nós observamos que esse livre acesso que nós temos hoje, que foi dado graças a Jesus Cristo, nós temos a liberdade total de falar com Deus. Só que o que nos faz separação, o que nos impede de falar com Deus? É se nós estamos em pecado. Mas se nós estamos vivendo em santidade, buscando a santificação, buscando esse estado de espírito, então nós temos livre acesso para falar com Deus, nós temos a liberdade. E falar com Deus não é fazer uma oração bonita, não é falar grandes coisas ou pensar em grandes coisas para falar. Falar com Deus, nós temos que entender que Deus é uma pessoa. E assim como nós nos relacionamos com outras pessoas, com Deus, é a mesma coisa. Uma intimidade, nós criamos uma intimidade com Deus. No diálogo, na oração. Então, falar com Deus está relacionado a ter uma vida cristã. A ser fundamentado na palavra. Ter o Espírito Santo de Deus. Ter essa questão de eu estou vivendo para Deus. Cristo em mim, a esperança da glória. Ou seja, Cristo vive. Então eu tenho esse livre acesso, eu tenho essa liberdade. E como falei aqui, né, com a questão do pecado, ou seja, esse diálogo, essa conversa com o homem foi cortada entre o homem e Deus. Mas, torna a dizer, graças a Jesus Cristo, que restabeleceu esse diálogo. Então hoje eu, você, todo cristão, toda pessoa que quer chegar para Cristo, ela tem essa liberdade de falar com Deus. E muitas pessoas entram para falar com Deus apenas para pedir, para reclamar de suas causas, de suas vidas miseráveis, ou até mesmo da situação. Mas quando nós vamos falar com Deus, nós temos que ter essa ideia de pessoalidade, ou seja, de falar com a pessoa Deus, como pessoa. Que tipo de relacionamento nós queremos ter com Ele, quais nossos planos diante dEle, o que Ele tem visto, ou o que Ele acha de nossas vidas. Então Deus vai nos responder. Esse diálogo é para isso, para ter uma afinidade com a pessoa de Deus. Então nós olhamos e observamos o seguinte: Deus está pronto, Deus quer falar com todo mundo. E é interessante que muitas das pessoas floreiam a oração, floreiam esse diálogo, mistificam isso, né? Só que quando nós olhamos para Elias, a Bíblia nos fala que ele fez uma simples oração de poucos minutos, e Deus desceu o fogo do céu, consumiu ali o holocausto. Então Deus, ele se revela. Mas o que eu entendo da vida de Elias? Elias era um homem que andava com Deus. A Bíblia fala que ele era homem sujeito às mesmas tentações que nós.
mas era um homem que andava com Deus. Então nós temos tentações, temos problemas, dificuldades, mas nada nos impede no quesito de busca a Deus, a não ser se há pecado, aí é outra coisa. Mas se não tem pecado, não tem falha moral, não tem erro em sua vida, você tem livre acesso para falar com Deus. Você tem essa liberdade. Se sinta livre para falar com a pessoa de Deus. Então nós observamos na Bíblia Deus falando, Deus ministrando, e também vemos homens falando com Deus. Vemos pessoas falando com Deus. Você acorda, faz um devocional diário, ou durante o dia, durante a tarde, mas você faz um devocional, você faz uma oração para falar com Deus, para aprender a falar com a pessoa de Deus. E uma coisa muito interessante, uma frase muito citada, é o seguinte, que quando nós oramos, nós paramos de pecar. Quando nós pecamos, nós paramos de orar. E é bem real, porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. O que nos impede de falar com Deus é se há pecado em nossas vidas. Mas sabe, se você está consciente de que sua vida está no altar, se você está entregue para Deus, se você está de acordo com a vontade de Deus, está vivendo para Deus, você tem essa liberdade de falar com Deus. Então, para você falar com Deus, tem que ter vida santificada, vida pura, diante da pessoa de Deus. Deus ouve oração de pessoas de arrependimento? Ouve. Deus ouve pessoas que em meio à dificuldade procura Ele? Ouve. Mas o melhor é você falar com Deus sem ter problema nenhum, sem ter pecado nenhum. O melhor é você falar com Deus para ter essa intimidade. Assim como você fala com um amigo seu, tem pessoas que nós gostamos de falar, tem assuntos que nós gostamos de falar. Com Deus não é diferente. Deus está pronto para falar sobre missões, para falar sobre como vamos ganhar o mundo para Ele, como vamos pregar o Evangelho, como estamos vivendo diante dEle. Deus está querendo esse diálogo com nós. Deus está querendo esse diálogo com a humanidade, que por causa do pecado foi quebrado, mas por causa do homem perfeito, de Jesus Cristo, o homem e Deus, foi restabelecido esse diálogo, essa conversa. Então o véu foi rasgado justamente por causa disso, para que nós venhamos ter uma vida com Deus. Então, shalom, que falar com Deus não seja apenas para você pedir, mas para você criar um relacionamento com Ele, criar essa afinidade. E lembre, Deus quer falar com pessoas que estão vivendo de acordo com os padrões, com os parâmetros de vida que Ele estabeleceu, com pessoas que compartilham a mesma ideia. Muitas pessoas gostam de falar de futebol, outros gostam de falar de outros assuntos. Então, assim como você se identifica com determinados assuntos, Deus quer esse relacionamento sobre o reino dele, sobre esse diálogo, sobre falar sobre coisas que ele se agrada, sobre coisas que ele gosta que você fale, o que venha da sua boca. Então, falar com Deus é muito importante, quer seja na oração, quer seja em pensamento ou no dia a dia, no devocional diário. Fale com Deus, busque a pessoa de Deus. Shalom.